Como vai você, esposa de pastor, amada irmã em Cristo? Hoje eu sou viúva de pastor, mas por 36 anos eu estive ao lado, casada com um pastor. Experiências, momentos alegres, momentos difíceis, momentos de risos, momentos de dores, muitas coisas eu participei juntamente com ele e sou grata a Deus pelo tempo em que vivi como esposa de pastor. E eu criei um blog em 2006, mais ou menos, e comecei a enviar cartas às esposas de pastores do presbitério aqui, que eu faço parte, o Presbitério Circuito das Águas, com o intuito de incentivar, de encorajar, de animar. E eu sempre falava, esposas de pastores, umas pelas outras. Isso era muito importante e é muito importante. Há 3 anos eu sou viúva de pastor, mas eu tenho muito carinho e apreço e entendo, em parte, claro, com as devidas proporções, cada esposa de pastor tem a sua experiência na igreja em que participam, na igreja local, mas há coisas em comum às esposas de pastores. E Deus ia colocando em meu coração mensagens para escrever nesse blog, nas cartas. E um dia eu recebi um questionamento de uma pessoa que ela disse assim, abre aspas, será que é tão ruim ser esposa de pastor que é preciso um blog com mensagens de apoio e encorajamento às esposas de pastores? Não imaginava, fecha aspas. E eu respondi, e continuo afirmando isso, que ser esposa de pastor é algo extraordinário, é lindo, é maravilhoso e é cheio de compensação do Senhor, é um privilégio. Não é ruim ser esposa de pastor. E em grande parte da vida da esposa de pastor há alegria e prazer extremos. Bênçãos são alcançadas, vitórias são inquestionáveis, vitórias no Senhor. A esposa de pastor vive momentos de gozo em Jesus. Quem não é esposa de pastor provavelmente não compreende. Não compreendi e não compreende o motivo das mensagens do blog, de incentivo, de apoio. E eu sempre digo, qualquer pessoa neste mundo precisa de apoio e ânimo. Ou será que ninguém mais em determinado momento da vida não se sente sem apoio, sem ânimo? As esposas de pastores não são diferentes do resto da humanidade. São mulheres que vivem situações tão delicadas, difíceis, e na maioria das vezes ninguém sabe. E só mesmo se for esposa de pastor. E há certos assuntos que só o pastor e sua família sabem ou sofrem, pois não é fácil encontrar alguém com quem compartilhar. Há tensões, situações complexas. Como esposa de pastor que fui, eu sei o que falo. Muitas esposas hoje, esposas de pastores, estão sofrendo, precisando de ajuda. E Deus colocava em meu coração o desejo de escrever e, por meio das palavras, ajudar as esposas de pastores
assim como eu era ajudada, porque eu era abençoada por Deus, pois todas as mensagens eram para mim particularmente. E o Espírito Santo me orientava, como tem me orientado até aqui, até hoje. E neste momento em que estou enviando esta mensagem. Como seres humanos, nós somos falhos, temos dúvidas, sofremos, temos sentimentos. Somos mulheres. E mulheres que foram colocadas por Deus ao lado de homens, mas homens com um chamado especial do Senhor para ser pastor. E eu sempre penso em Jesus Cristo, a gente vê na palavra e enquanto Jesus Cristo viveu aqui, ele precisou do apoio de Pedro, Tiago e João, lá no Getsemane. Tanto era o sofrimento dele, ele não chamou os 12 discípulos, apenas 3. E naquele momento doloroso, ele precisava de apoio em oração dos 3. E Jesus estava em agonia profunda. Como um homem, ele necessitava daquele compartilhar de 3 de seus discípulos. Eles não corresponderam, dormiram, não conseguiram vigiar em oração. Mas, mesmo assim, Jesus não dispensou a companhia deles. E lembramos também de Josué, o valente servo de Deus, mas que no momento de assumir a liderança, a posição de líder no lugar de Moisés, ele precisou do encorajamento de Moisés, Deuteronômio 31. Paulo precisou de Onesíforo para animá-lo, a segunda carta de Timóteo 1,16. Em uma das suas cartas, Paulo diz que os irmãos Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, conhecido por Justo, tinham se tornado o seu lenitivo, isto é, coisa que suaviza, consolo, Colossenses 4,11. E em outra carta ele diz que Estéfanas, Fortunato e Acaico trouxeram refrigério ao meu espírito, ao espírito dele, ao seu coração. 1 Coríntios 16, 15 a 18. Noemi teve o apoio de Ruth, sua nora, para prosseguir. Ruth 1,16. Davi encontrou apoio e ajuda em Jonatas, filho de Saul, o rei, que em momentos de loucura queria matá-lo. 1 Samuel 18 e 19. O rei Ezequias resistiu ao inimigo assírio. Você sabe como? Ele cobrou o ânimo de si mesmo e ainda reuniu o povo com os oficiais de guerra sobre eles e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Leia segundo livro de Crônicas 32, 2 a 8. E nós, minhas irmãs, você que ainda é esposa de pastor, você que hoje é esposa de pastor, graças a Deus, acima de tudo nós contamos sempre, seja em que tempo for, em que circunstâncias estamos vivendo, acima de tudo, contamos com este Senhor maravilhoso, Jesus Cristo. Ele está conosco, o Senhor nosso Deus, para ajudar e para guerrear nossas guerras. Diz lá, segundo o livro de Crônicas 32. E eu digo a você que
ser esposa de pastor, para mim foi uma bênção de Deus. E para você também é uma bênção de Deus. E humanamente necessitamos uma das outras. E eu agradeço a Deus por tua vida. Deus te abençoe. E em Cristo Jesus, aquele que foi abandonado pelos seus, sofreu intensa agonia por amor a nós. Ele é o único capaz de dizer a você e a mim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ele, Jesus Cristo, o lenitivo e ajudador eterno, ele não dorme. Eu despeço-me com carinho e receba o abraço desta amiga e companheira sempre em oração por você, porque o apoio, aliado ao encorajamento, nos leva à instrução em oração e união. Deus te abençoe.